Olá pessoal, boa tarde, graça e paz com todos vocês, seja com todos vocês. Deus, vamos bater um papo aí? Deus, vamos bater um papo aí. Deus tem uma palavra de Deus para sua vida. Deus tem uma palavra para sua vida. Cadê o pessoal do grupo? Pá, Giovanni, Deus abençoe a Aline. Giovanni deve estar na hora do almoço, né? Elieber, vamos bater um papinho, Elieber? Oh, caramba. E aí, pessoal, vamos bater um papo aí? Como é que vocês estão? Bater um papo aqui só no discipulado, só para nós. Saber como é que estão as coisas por aí, o que vocês estão fazendo de bom. E como é que tá a live. O que vocês estão achando da live? Tá com saudade, Elieber? Poxa vida, hein? Giovanni Monteiro tá ansioso para amanhã o seminário. Estou montando aqui o seminário já, terminando. Na verdade, montando o seminário ainda. O Elieber tá na correria para um lado aí, eu tô na correria para o outro, mas o Elieber tá aí agora, né? Tamo junto. O som tá baixo? O som tá baixo? Deixa eu dar uma arrumada aqui então no som rapidinho. O som tá baixo. Aleluia. Melhorou aí? Vê se vai melhorar aí um pouquinho o som. Tá melhor um pouco o som aí ou não? Elias Monteiro. Ô Elias, cadê você, Elias? Você sumiu, cara. Só seu primo tá aí, o Giovanni. Só o Giovanni tá aí. Cadê você? Né? Saudade de você nas lives. Aline também. Melhorou? Tá bom o áudio agora aí? O volume tá bom, pessoal? Quer que aumenta mais um pouco? Dá pra aumentar aqui mais um pouco. Tá uma benção. Hoje foi power. Giovanni disse que comprou um caderno para anotar as revelações do seminário. Vai ser. Eu acho difícil, Giovanni, você conseguir anotar tudo. Eu acho difícil você conseguir anotar tudo. Mas você vai conseguir anotar. Viu? Deixa eu ver se melhora mais um pouco. Melhorou aí? Vê se o volume ficou bom, tá estourando, não tá? Como é que tá aí? Comprou um caderno bem grande. Meu nobre amigo tá corrido, imagino, Elias. Deve estar corrido mesmo, porque pra mim aqui é corrido, imagina pra vocês aí. Né? O áudio tá bom? Melhorou? Então, pessoal, quero saber de vocês, como é que vocês estão. Compra 2 canetas, Giovanni. Na verdade, eu, particularmente, gosto de comprar lápis de cor. Eu gosto de comprar lápis de cor para me anotar. Por quê? Porque o lápis de cor você consegue desenhar, você consegue pintar com lápis de cor e você consegue pintar só uma palavra, por exemplo. E não fica igual ao marca-texto que acaba. O marca-texto acaba molhando a folha e tal, pode rasgar, até mais ruim, né? Como vai funcionar um online? Um online, nós vamos, para vocês que são discípulos, Jonathan já fez a inscrição dele, já mandou já para mim o comprovante. Tem aí no grupo do discipulado, tem uma postagem que está lá, Seminário Raízes, onde tem todas as informações, inclusive a conta bancária, onde você vai depositar R$ 50, creia, R$ 50, e nós vamos ter um grupo fechado amanhã, vai ser criado esse grupo fechado, onde as pessoas que fizeram, elas vão entrar nesse grupo fechado e vamos fazer transmissão, vamos fazer a live por esse grupo fechado. Além da live, nós vamos gravar o áudio. Então, para esse pessoal que está no grupo fechado, vai ter a live, e se porventura der problema, porque imagina, vão ser horas de live. Então eventualmente pode dar algum problema na live, na internet, você sabe como é que funciona, né? Pode chover, sei lá, muita coisa pode acontecer. Então ainda que dê problema na live, a gente vai gravar em áudio também, para poder mandar para vocês depois. Nós vamos mandar no inbox de cada um de vocês o áudio para vocês poderem também ouvir de novo, né? Então amanhã começa às 8 horas da noite, das 8 às 11.
né? Das 8 às 11, na verdade, das 8h30 às 11, porque meia hora nós vamos fazer uma apresentação, um louvor, tal. E aí das 8h30 às 11 nós vamos fazer a introdução, vai ser basicamente 2h30 de introdução. E depois que a gente fizer 2h30 de introdução, aí no sábado, às 5 horas da tarde, a partir das 5 horas da tarde, na verdade vai começar a palavra às 5h30, vai ter um louvorzinho pra gente preparar o ambiente, e aí vai ter às 5h30 da tarde começa e nós vamos até 11 horas da noite, vamos parar por meia hora para o intervalo, para dar uma desanuviada, né? Tomar um suco, comer alguma coisa, o pessoal que está comendo, nós estamos em jejum, mas o pessoal que está comendo. E aí nós vamos depois pegar até 11 horas da noite, ou meia-noite, horário de Brasília. No caso para vocês, meia-noite, horário de Brasília. Então começa às 5 horas, horário de Cuiabá, horário local, e 6 horas, horário de Brasília. Começa às 6 horas, horário de Brasília, para todo o Brasil e mundo aí, para quem quiser nos assistir, tá? Então vai ser um seminário muito forte. Nós fizemos o Raiz Zoom, foi muito, muito, muito poderoso. O Raiz Zoom foi muito forte, só que nós tivemos um problema com o computador. E eu vou ver depois com o menino aqui, com o técnico, se nós conseguimos salvar os áudios do Raiz Zoom. Porque o Raiz Zoom, nós ficamos 2 dias também em um versículo. Nós passamos 2 dias estudando, aproximadamente 8 horas de aula, 8 horas de estudo, aproximadamente um versículo. Um versículo. Vocês terem noção de como é forte. Então, eu espero que a gente saia do 2º versículo. Eu espero que a gente saia do 2º versículo. Não sei se nós vamos conseguir sair, mas eu espero que nós vamos conseguir sair, viu? Irmão, vocês têm alguma dúvida, alguma ponderação? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar sobre a live, sobre tudo aí que nós estamos trabalhando, edificando? Vocês têm algo que vocês queiram falar sobre a live, sobre o discipulado, alguma pergunta que vocês queiram fazer do discipulado? Me digam aí para eu ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar. Ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhuma dificuldade. Dora de Portugal, tá no nosso WhatsApp, tá no grupo, tá no Facebook. Dora, que prazer, viu? Você aí na Europa, Portugal, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, recebendo a palavra e principalmente sendo um instrumento de Deus aí, né? Na sua cidade, nesse país aí, chamado Portugal. Então, Deus abençoe sua vida. E ninguém tem uma dúvida, uma pergunta, nada, gente, para falar? Pelo amor de Deus, vocês estão fraquinhos demais. Tem 300 pessoas no grupo, só tem 5 online, meu Deus do céu. Neemias, o que você quer? O que você quer saber, Elias, sobre Neemias, o homem que reedificou os muros de Israel, de Jerusalém? O homem que edificou os muros em 42 dias. Ele conseguiu edificar os muros. Teve 2 homens que tentaram resistir. Como nós sempre temos aqueles que vão resistir, aqueles que nós sempre vão ter os fariseus que vão resistir. E se não tiver resistência, é um sinal de que Deus não está no negócio. Então todas as vezes que tem um Sambalat e Tobias que tenta nos enganar, que finge que são amigos, mas que no final eles querem atrapalhar a obra, são esses que Paulo fala sobre eles também, que eles são os falsos irmãos, né? Paulo fala que ele sofreu com os falsos irmãos. Então, Paulo sofreu com os falsos irmãos, então por isso Paulo quase morreu por causa de falsos irmãos que tentaram traí-lo como Judas traiu Jesus. Também muitos falsos irmãos vão nos trair e muitas pessoas infelizmente vão nos abandonar. Mas faz parte do peso da obra de Deus, Elias. O grande problema, Elias, é que geralmente, presta atenção, temos muita gente, Elias, olha como é forte que eu vou falar para você, sobre Neemias. Já que você me pediu, eu vou falar. Então, sobre Neemias. A gente tem centenas de pessoas que às vezes estão do nosso lado e estão nos ajudando. Só que a nossa emoção, as nossas crenças emocionais, que nos limitam bastante, elas são tão poderosas que se 1 ou 2 pessoas falarem contra o que você está fazendo,
Parece que as 100 que estão lá te ajudando não valem. E você acredita, ó, no que as duas estão falando. Tá pegando? Vai falando aí, Elias, alguma coisa. Fala aí, vocês que estão aí também, alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, Elias, sabe qual que é o grande segredo para a gente conseguir completar a obra? Combater o bom combate como Paulo, completar a carreira, completar a obra e guardar a fé? É não darmos ouvidos a espíritos enganadores, que se possível enganarão até os eleitos de Deus. Não dê ouvido aos espíritos enganadores, porque eles sempre vão fazer você enxergar o único lado que não presta. Os espíritos enganadores sempre vão fazer você perceber só o que dá errado. O espírito enganador, que pode usar demônio, pastor, líder, ovelha, mulher, marido, filhos, irmãos, parentes, sabe? Líderes na igreja, qualquer um. Esses espíritos enganadores que eles estão soltos aí pelo mundo, esses espíritos, eles sempre vão fazer você enxergar só o que não presta. Eles nunca vão fazer você enxergar o que presta. Eles só vão fazer você enxergar o que não presta. Entendeu? Então o que eu quero que você entenda é que você tem que tomar muito cuidado com quem você ouve. Porque muitas vezes a gente toma cuidado com o que a gente vê, muitas vezes a gente toma cuidado com o que a gente fala, mas muitas vezes nós não tomamos cuidado com aquilo que a gente ouve. Sabe o que a Bíblia diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E a Bíblia diz que se a fé vem pelo ouvir, a heresia, a mentira, o engano também vem pelo ouvir. Então observe, se você não tomar cuidado com os seus ouvidos, não guardar os seus ouvidos, você deixa entrar no teu coração engano, mentira, sabe? A maldade, a corrupção, entra pelo ouvido. Então olha como é que a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Se alguém falar uma má conversação com você, tiver uma má conversação com você, você pode corromper os seus bons costumes. Por quê? Porque você vai ouvir. Não é só falar, é ouvir também. Então muitas pessoas não se preocupam com o ouvido, com o que ouvem. Você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, porque o que você ouve pode determinar a sua fé e pode determinar as mentiras e enganos que você vai acreditar e acabar valorizando as mentiras e enganos. Então tome muito cuidado, viu? Nós que temos a mente de Cristo não somos compreendidos, exatamente. Exatamente. Mestre, quantos amigos? Cada um nos chama para congregar num lugar. E nos fazendo sentir menos bem. Mas explica o que você quis dizer, Dora, por favor. Sacrifício de justiça, segundo a palavra. Sacrifício de justiça, na verdade, ele é feito para ajudar alguém, Lucas. O sacrifício de justiça, ele é feito para ajudar alguém. Ajudar alguém. Ajudar alguém que ajudar alguém que não tem como te pagar. Só deixa eu atender rapidinho aqui. Alô? Oi, querido. Uhum. Tá, você sabe, né? Rua Ari... Tá. Tá bom. Oi, amigo. É aqui na Rua Aricá, número 8, CPA 1. Sabe a Rua da Energisa? Elevange? Quase em frente ao Comando Geral tem a Rua da Energisa e Elevange. Então, o meu prédio é do lado da Energisa. Isso. Não, você vai subir a Avenida Brasil, vai virar à esquerda como se fosse em direção à Avenida do CPA, e chegando lá você vai entrar na frente
do comando geral, e aí você vai entrar na rua de cá. Não tem erro, só tem duas ruas na frente do comando geral. E uma é da Energisa. Você chegou na rua da Energisa, você tá no prédio aqui. Tá bom? Tá bom, tô te esperando. Tá. Oi. Oi. Hum. Não, deixa de crédito aí, pode deixar de crédito. Beleza, tá bom, querido. Viu? Tá bom, meu amigo. Tá, tá bom. Nada, que isso. Um abraço, viu? Deixa eu abençoar. Nada, tchau, tchau. É. Então, observe. Você vê o tanto de coisa que eu tenho que resolver. Estou resolvendo 300 coisas ao mesmo tempo, irmão. Estou resolvendo problema. É gente que está saindo da igreja. É gente que está entrando na igreja. A gente está com problema, a gente está com dificuldade. Minha vida é isso aqui, o dia inteiro resolvendo situações e problemas. Já até te digo. Se você não gosta de resolver problema, não vem para o ministério. Porque mais do que pregar a palavra, mais do que ensinar, mais do que orar, mais do que ler, mais do que jejuar, mais do que qualquer coisa que você for fazer, você vai resolver problema. Entendeu? Vou ter que voltar ao trabalho, depois você assiste. Glória a Deus. Ainda tá ao vivo aí, gente? Pelo amor de Deus. Que deu problema aqui pra mim. Vamos ver se tá ao vivo aí pra vocês. Eu não... Tá ao vivo ainda aí? Pessoal, eu entrei aqui, o meu saiu, simplesmente saiu. A página aqui simplesmente saiu. Tô vendo aqui pelo celular, ó. Tô vendo aqui pelo celular. Então, observe. Agora que eu tô vendo, viu? Se vocês mandaram comentário, eu não vi, porque simplesmente ele... Simplesmente acabou aqui pra mim. A página atualizou, eu não... Tá cada vez mais difícil, viu? O diabo ele tá fazendo de tudo, usando internet, usando Facebook, usando tudo para tentar atrapalhar a gente de fazer a obra, tá bom? Então manda mensagem de novo. Aí tá bom, tá... aqui simplesmente a página. Olha aqui como é que tá a página pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Ah, não dá pra ver. É, tá aqui na página, né? Vocês estão me vendo aqui pelo vídeo, mas eu não tô conseguindo ver vocês por aqui pelo notebook. Então eu tenho que ver agora pelo celular. Então, pra você ver o tanto que o diabo ele tá louco, que ele está usando de tudo, fazendo de tudo, usando todas as armas possíveis, imagináveis, todo o subterfúgio que ele tem para tentar atrapalhar a obra de Deus. Para tentar calar a verdade, exatamente, Dora. Exatamente isso. Então, assim, é essa luta que a gente enfrenta diariamente, sabe? Eu falei agora com um cara lá da entrega, que ele vai fazer a entrega para mim. Fui conversar com um rapaz lá que entrega. E ele simplesmente mentiu pra mim, falou uma mentira, e aí eu falei, não, meu irmão, peraí. Só que o meu jeito de falar é assim, né? Meio duro, meio grosso, né? E ele falou, não, o senhor tá se alterando comigo. Eu falei, não tô me alterando, querido. Eu tô dizendo pra você que você tá mentindo, e eu odeio mentira. Então, eu estou dizendo pra você que a verdade é que 9h30 da manhã é pra vocês terem vindo entregar os produtos. E já é 11 horas da manhã, foi 11 horas na hora que eu liguei, 11 horas da manhã vocês não vieram, tem 1h30 de atraso. O cara, não, porque você quer, porque falaram que ia entregar à tarde. Eu falei, mentiram pra você. Se alguém falou isso, é mentira. Ou se você tá dizendo pra mim, é mentira. Porque o que é combinado não sai caro. Foi 9h30 da manhã. Mas é assim, a gente luta pela justiça. A Bíblia diz que Deus ama aquele que tem fome, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E infelizmente, nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas não amam a justiça, não amam a verdade, não amam a equidade. E nós temos que lutar por isso. Doa o que doer, custe o que custar, e pague o preço que tiver que pagar. Infelizmente, a pessoa tem que aprender a ser justo. Eu quero o máximo possível ser justo com vocês, naquilo que eu posso,
Porque infelizmente eu não consigo ser melhor do que eu sou. Eu sou assim. E a graça de Deus é que me constrange a me tornar uma pessoa melhor. Eu luto todos os dias para ser melhor. Mas ainda que o bem que quero não faço, o mal que não quero pratico, como Paulo diz, é o que eu tenho, é o que eu posso oferecer. Então muita gente quer que eu mude minha forma de falar, minha forma de andar, minha forma de ser, minha forma de vestir, minha forma de me portar, mas irmão, não tem jeito. Jesus me chamou desse jeito, Ele me ama assim. Entende? E aí voltando ao que eu estava falando sobre Neemias, então ele encobre os meus defeitos com sangue e enaltece as minhas qualidades. Por isso que às vezes vocês são impactados com a verdade que Deus me dá, e não é porque eu sou bom não, eu não sou nada, irmãos. Sinceramente eu não sou nada. Mas é a graça de Deus que me completa. A graça de Deus vem para completar. Isso significa graça. Completar. Ela não vai fazer o que você tem que fazer. A graça de Deus não vai dar o que você tem que buscar. A graça de Deus não vai executar aquilo que você tem que fazer. Ela vai complementar aquilo que foi decretado para você. Então, quando Jesus falou assim, ó, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Isso não está na lei? Aí ele disse, eu porém vos digo, ou seja, eu complemento o que foi dito, dizendo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Ou seja, Jesus complementou. Assis, Alcântara, não mude nada, glória a Deus. Então, Assis, mas aí o Giovanni, não, o Elias Monteiro perguntou sobre Neemias. Eu estava falando sobre Neemias, sobre Sanbalat Tobias, falando sobre que o espírito enganador, ele tenta, ele luta para fazer você enxergar somente, ele tenta fazer você enxergar somente a parte ruim da coisa, a parte má da coisa, o que não presta da coisa. Então eles se disfarçam de amigos, eles se disfarçam de pessoas que andam junto com a gente, mas na verdade eles querem ganhar nossa confiança para depois falar assim, ó, tá errado o que você está fazendo, pensa bem o que você está fazendo aí, ao jeito que você está indo você não vai prosperar, olha aí, talvez você não vai crescer. E o Sanbalat e Tobias podem ser pastores, líderes, discipuladores, podem ser irmãos, marido, esposa, filhos, pais, pode ser irmãos da igreja, pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Então o diabo vai sempre fazer você olhar para o que você não é bom, para o que você não dá conta. E Jesus sempre vai fazer você olhar para a parte boa do ser humano. Ele olhava para os discípulos e não via o Pedro traidor, ou melhor, Pedro negador, ele não via o Judas traidor, ele não via o Tomé incrédulo, ele não via o Bartolomeu que nunca prestou para nada, ele não via as outras pessoas, ele via simplesmente, ele não via essas coisas, ele via o que as pessoas tinham de melhor. A coragem, a destreza, a vontade de obedecer a Deus, ainda que não conseguisse muitas vezes. É isso, exatamente isso, que nós temos que entender, que Deus quer de nós. Entende? Então, você precisa compreender. Julianão, Deus abençoe, filho. Você precisa compreender que, Elias, que Jesus não te vê como o homem te vê. Porque o homem vê a carcaça. Jesus vê o coração. Por isso que ele falou, sobre tudo que se deve, por isso está escrito, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Sempre guarde o teu coração. Tá bom? Então, o que eu quero que você compreenda é que Deus, Ele, com a sua infinita graça, Ele complementa aquilo que falta em você. Então não olhe para as suas fraquezas, debilidades. Não olhe para as suas falhas. Valorize aquilo que Deus te deu de bom. Valorize o dom que há em ti. Se você tem um dom, valorize esse dom. Valorize esse dom. Viu? Então, é isso que eu tenho para falar para você acerca dessa palavra. E como ninguém mais tem pergunta, né? Então vamos sair, né? Já que ninguém mais tem uma pergunta, como conseguimos encontrar e entender o propósito? Só Deus que é vela, gostaria de entender o meu. Então, na verdade, Luana, desde muito novinho, vou dar um exemplo para você. Desde os 7 anos de idade, eu sempre tive boa memória, aprendizado rápido e uma boa oratória. Né? Então, observe. Com 7 anos eu fui o orador da minha turma do CA, 6 anos. Com 6 anos eu fui o orador da minha turma no CA.
CA, antigamente, era pré-escola, vamos dizer assim, a pré. Né? Pré, primeira, segunda e tal. Era pré. E a professora falou um texto lá e eu decorei na hora que ela falou o texto. E ela falou, quem consegue falar esse texto? Eu falei, eu. Aí outras pessoas levantaram a mão mais rápido até do que eu, que eu sempre sou muito pensativo, eu sempre fico viajando muito nos meus pensamentos. E aí na hora que ela falou, eu. Só que já tinham levantado. Aí o menino falou, não conseguiu, outro falou, não conseguiu, outro falou, não conseguiu. Quando eu falei o texto inteirinho, com uma oratória muito boa. Aí ela falou, nossa, como é que você decorou tudo isso? Eu falei, não sei, professora, eu sei que eu decorei. E aí tem foto até hoje minha, a turma lá e eu na frente da turma fazendo o juramento, era juramento. E eu fazendo o juramento com a turma lá na frente eu fazia o juramento. Então, exatamente. Almoço com verdade. Então, assim, observe. Então eu vi, aí, eu sempre, onde eu fui, todos os lugares onde eu passei, todos os amigos que eu tive, eu sempre fui vamos dizer assim, o guia. Eu sempre fui o líder. Eu sempre fui o líder dos meus amigos. Todos os meus amigos, qualquer roda que eu sentava para conversar, sempre eu era o que mais falava, eu era o que era mais chamado até de aparecido, eu que era o cara que liderava, que falava para as pessoas, sabe? Então, e aí eu percebi também que eu era muito bom em falar. Sempre fui muito bom em falar, nunca tive problema. Quantas pessoas tremiam para apresentar um trabalho na escola, eu chegava lá, queridos, boa tarde, tudo bem, amiguinhos? Professora, beleza, vamos lá. Então aqui, ó, hoje vou apresentar um trabalho para vocês, assim, tá. Então eu tinha uma habilidade, uma facilidade. Então, Luana, que me perguntou isso. Como é que eu entendi meu propósito? Quando eu vi um pastor pregando no altar, eu olhei para aquilo, e obviamente que eu cresci, né? E tudo isso eu falei, eu estava no mundo, nem sonhava em estar na igreja. E aí quando eu vi aquele pastor pregando, eu olhei para ele, vi aquela cena, e na hora, instantaneamente, veio um estalar aqui dentro, ó. É isso que eu quero ser. Pronto, descobri meu propósito. Viu como não é difícil? Basta você avaliar qual é a facilidade que você tem. Pastor, eu tenho facilidade de trabalhar com criança. Pastor, eu tenho facilidade de estudar. Mestre, talvez. Pastor, eu tenho facilidade de orar. Vai ser profeta. Vai orar. Ouvir Deus e falar para o povo. Entendeu? Eu tenho facilidade de tratar com pessoas. Vai aconselhar, pastor. Pastor, eu tenho um desprendimento de pessoas que eu por mim, cada dia estou num lugar. Vai virar apóstolo, vai fundamentar a igreja, vai sair de cidade em cidade fundamentando a igreja. Acabei de falar para vocês os 5 ministérios. Né? Apóstolo que sai de lugar em lugar fundamentando, profeta que ora e fala para o povo que Deus mandou, evangelista é o que sai pregando, falando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, pastor é aquele que pastoreia, cuida de pessoas e tal. E mestre é aquele que ensina. Então, mestre tem que gostar de estudar, o pastor tem que gostar de pessoas, o evangelista tem que gostar de falar, o profeta tem que gostar de orar e o apóstolo tem que gostar de andar. Entendeu? Então, assim, então sonhos é uma forma que Deus fala com o ser humano. Então pode ser que Deus use os sonhos para falar com você e consequentemente para falar com você e consequentemente para poder fazer você falar com as pessoas, entendeu? Então pode ser um ministério profético. Então tem vários. Esses são os ministérios, mas na verdade assim, cada um vai ter que descobrir o seu. E não tem só os ministérios, tem os 5 ministérios, mas tem os dons também. Tem os dons, tem a unção. Meu Deus, através de um elogio, mestre. Como assim, meu filho? Santo. Então assim, vocês têm que entender que faz parte, sabe? Então, meus irmãos, deixa eu ver aqui, já tem, vai fazer 30 minutos. Eu não quero gravar lives muito extensas, não, para que as pessoas possam entrar depois, assistir e tal, e ouvir. Então é isso. Então já aproveitei, já dei uma palavra de Neemias, já dei uma palavra sobre os ministérios, já dei uma palavra sobre a justiça de Deus, né? Tá amém. Tem? Ah, tá. Através de um elogio, consigo saber o meu ministério? Depende. Você pode ser bom, por exemplo, você pode ser bom em várias coisas. E aí qual que é o seu ministério? Se as pessoas, tudo que você faz te elogio. Então assim, não necessariamente o elogio te faz saber o teu ministério. Talvez o que vai fazer você saber o seu ministério é o que você frutifica.
é o que você gera, sabe? Como eu falei, eu sempre fui um líder. Então, onde eu estava, eu falava, eu ensinava, eu falava com as pessoas. E eu sempre liderei. Então foi aí que eu entendi que Deus me chamou para pregar e liderar. Esses são os dois ministérios principais que eu tenho. Pregar, fala de também, pregação, ensino, outras coisas que Deus me dá. Agora, são dons que Deus vai dando pra gente ao longo do tempo para a edificação do corpo de Cristo. Mas você tem que dar fruto. Porque o ministério só se manifesta, ele só é validado quando dá fruto. Tá bom? Então, dê fruto e os frutos vão falar qual é o seu ministério. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Depois eu volto, hoje, amanhã, eu volto também com outra palavra para o discipulado. Eu vou começar a liberar mais lives para o discipulado. Vou abençoar a vida de vocês no discipulado. Tá bom? Eu também vou ter que sair. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E nos ajude lá, viu? Compartilha, chama seus amigos, convida, entra na página, convida os amigos para curtir a página, que Deus vai falar muito forte, tá bom? Um beijo e até amanhã na live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, galera. Deus abençoe.